Eu te avisei, meu irmão, minha irmã palmeirense, que é agora que as grandes negociações do mercado da bola vão acontecer. Representantes de um jogador do Palmeiras viajaram para a Inglaterra com o possível propósito de negociar o jogador. Tem bomba sobre o Vitor Roque, essa convocação da seleção que foi absurda para mim. Vamos falar de Bruno Henrique também e vamos analisar taticamente a partida do Palmeiras contra o Juventude e o próximo jogo contra o Santos. Um recadinho rápido aqui para vocês, a galera gostou da ideia, hein? O Natan veio nos comentários e disse que queria aí um salve, mandou um abraço, mandei um abraço para ele no último vídeo aí começou a vir um monte de gente pedindo. Ó, fiquem tranquilos, tá? Em breve vou fazer um agradecimento especial para vocês, mas de maneira geral eu quero agradecer a todos vocês por todo o carinho dos últimos vídeos. Vamos começar hoje de uma forma diferente. Hoje eu vou inverter aqui os negócios, tá? Nós vamos começar falando do mercado da bola. Porque todo mundo já sabe, né? O Vitor Roque recebeu uma sondagem pública, né? Se tornou público do Manchester United. E isso foi algo inesperado, tá? Porque até agora a gente estava tendo que lidar com assédio de times como, por exemplo, Zenit, Chelsea, Crystal Palace, né? Mas agora a expectativa é que um time de primeira prateleira, comandado por um treinador português, o Rubem Amorim, entre na jogada para tentar levar o jogador. E aí, meu irmão, vai ser complicadíssimo de lidar com isso, tá? Por um motivo muito objetivo. É bem verdade que o Vitor Roque já conseguiu os holofotes que queria, já conseguiu também recuperar o bom futebol, né? Aqui no Brasil. Foi para a seleção brasileira, inclusive convocado. Mas o problema é que o Manchester United é um time de primeiríssima grandeza. E quando eles entram em negociação, repara, tá? O United não mede esforços para fechar a contratação. Vitor Roque é o melhor jogador sub-21 em atuação no Brasil. E quem tá falando isso não sou eu. Quem fala isso é o Instituto de Observação do Futebol Suíço. Cara, o que a gente pode afirmar de certeza com relação a essa questão, tá? Sim, o United tem interesse. O Vitor Roque é um desejo antigo do treinador Rubem Amorim. Ele treinava o Sporting e na época que o Barcelona propôs emprestar o jogador, o Sporting era um dos principais interessados. Na época ele acabou indo para o Betis. Mas o Rubem Amorim agora conta com uma máquina financeira gigantesca para levar o Vitor Roque. Para ele não seria ruim. Eu não sei porquê, mas o United é a cara dele. Pro Palmeiras isso vai ser muito ruim, tá? Agora pro jogador eu não sei, tá? É aquela questão, né? É uma escola de futebol inglês, né? Uma escola de futebol um pouquinho diferente ali do que ele tá acostumado, mas é um jogo de contato, um jogo físico, e ele tem essa característica positiva, né? Talvez tendo mais minutos em campo, mas aí também é aquele negócio, né? O cara chega lá no United e vira banco, vai dar a mesma do Barcelona. Então, eu não sei. Eu confesso que eu não esperava essa notícia, tá? O Palmeiras ainda não, obviamente, não vai se posicionar, vai fazer aquele mistério todo, vai esperar a formalização da proposta. E a expectativa é que o Vitor Roque ainda siga no Palmeiras, pelo menos é nisso que eu acredito em 2026. Entretanto, vai ser difícil, tá? Vai ser necessário convencer o jogador e o empresário, e isso é muito complicado. Ao mesmo tempo em que representantes do futebol do Riquelme Felipe viajaram para a Inglaterra. Quem noticia isso é o nosso palestra, tá? Informação quentinha para vocês. E aí a expectativa é de uma tratativa com Wolverhampton, da Inglaterra, primeira divisão, clube do John Arias, né? E com o Crystal Palace, que também é um clube formador de jogadores e que gosta de contratar jovens jogadores para lapidá-los e vender posteriormente, né? Riquelme Felipe, meus irmãos, é um jogador de 18, 19 anos, muito técnico. E o Palmeiras está pedindo 95 milhões de reais, tá? A possível ida do Riquelme para um desses times de média prateleira da Inglaterra vai afastar, ou melhor, vai diminuir, vai aumentar, melhor, né? A dificuldade para trazer o Gerson. Porque o Riquelme Felipe era uma das moedas de troca ali na negociação com o Zenit. O Palmeiras não vai topar pagar os 200 milhões que o Zenit quer no jogador. E por conta disso, meu amigo, a negociação vai esfriar demais, tá?
dificilmente o Palmeiras vai conseguir oferecer algum outro jogador como moeda de troca, né? Vamos ver, essa situação do Riquelme Felipe é bem quente e assim que tiver novidade eu vou atualizar vocês aqui. Ao mesmo tempo que o Palmeiras corria um risco gigantesco, tá? Porque o Leicester da Inglaterra, né? É um time, cara, assim, também acostumado a contratar jogadores e lapidá-los, tá? Eles estão monitorando o Bruno Fux de perto, tá? O Palmeiras não corre risco porque decidiu já optou pela compra do jogador. E como isso está em contrato, o Atlético Mineiro não pode se recusar. O Palmeiras vai pagar 21 milhões de reais aproximadamente, né? Para contar com o Bruno Fux como jogador do time aí, já sem choro nem vela, né? Mas o Leicester tá de olho e quer o jogador. Se não conseguir trazê-lo agora, muito provavelmente para o ano que vem haverão propostas. Você vê, né? Você vê, né? Jogadores que estão chegando no Palmeiras, que estão conduzindo e, poxa, realizando um trabalho fantástico, né? E que, cara, chega a proposta. O Palmeiras é a maior vitrine do futebol brasileiro. Mas nem só de tristeza tem esse vídeo aqui, tá? Vamos falar de coisa boa. O Palmeiras se distanciou um pouquinho da possibilidade de trazer o Gerson, quietinho, no silêncio, está trabalhando por um novo camisa 8. Tá? A temporada de 2026 já começou, porque o Palmeiras já está trabalhando as negociações. O Wendel ganhou bastante força do Zenit, mas o nome provável é do Marcel Ruiz, finalmente. Queria ver esse jogador com a camisa do Palmeiras já desde a última janela de transferências, quando ele foi sondado, né? Felizmente, o Palmeiras optou por trazer o Andréas Pereira, que era uma oportunidade de mercado, 60 milhões de reais, ele já tá até pago, né? E é um jogador de altíssima classe, né? A gente tem visto nas últimas partidas. Mas o Marcel Ruiz hoje é a possibilidade do Palmeiras, tá? Algo em torno de 60 milhões de reais, 80 milhões de reais é o que o Verdão deve desembolsar para contar com o jogador. O problema não é dinheiro, uma vez que o Palmeiras está apresentando superávit financeiro, né? Mas é claro, há de se ter uma negociação pelo jogador. Com relação ao Wendel, o Zenit faz jogo duro nas negociações, tá? Mas tem um lado positivo, tá todo mundo querendo os jogadores do Palmeiras, principalmente da base. Então, um bom negociador nesse momento, imagino que o Zenit tenha bons negociadores, vai topar sentar para conversar, tá? É essencial isso, abrir uma janela de diálogo na negociação, né? Porque se por um lado a gente quer alguns dos jogadores experientes deles, eles querem a nossa juventude. E é por isso que eu sempre falo aqui no canal, a mina de ouro do Palmeiras é a base. Uma vez que o Palmeiras entendeu isso e começou a trabalhar, cara, olha o celeiro de bons jogadores que a gente tem na base. Veja, Gabriel Veron. O Palmeiras enfrentou o Juventude recentemente. O Gabriel Veron disputou a partida com a camisa do Juventude. Ele não é um décimo do jogador que ele já foi. Eu não sei o que aconteceu com o Gabriel Veron, tá? Mas veja, o Palmeiras conseguiu vender o Gabriel Veron por 30, 35 milhões de reais, como se fosse assim, sabe? Mais um jogador no elenco. E o Gabriel Veron foi eleito o melhor jogador sub-20 numa Copa do Mundo de clubes, cara. Não é brincadeira, né? Ou seja, a gente está rendendo muitos frutos com os jogadores que estão surgindo e, óbvio, estamos fazendo dinheiro. Seguindo com o nosso giro de notícias aqui sobre nomes e possibilidades de contratação. Bem, se por um lado a gente tem gigantes do futebol olhando e querendo o Vitor Roque, por outro a gente tem duas coisas que nos ajudam: credibilidade e dinheiro. Então o Palmeiras deve sim apostar em algum nome de peso, porque não vai dar para segurar o Vitor Roque até depois da Copa do Mundo. A tendência é que ele fique no Palmeiras, se Deus quiser, né? Até porque tem grandes chances de disputar a próxima Copa do Mundo e posteriormente, aí sim, ok, vende-se o jogador, 300 milhões de reais é muito dinheiro, né? Cara, o Palmeiras pagou acho que 160 nele, é incrível, é realmente um absurdo a máquina de fazer dinheiro que o Palmeiras se tornou, né? Com muita credibilidade. Então, o meu nome, tá? O nome que eu, Henrique, ouvi falar e que tenho mais interesse é o do Endrick. Eu sei, seria um empréstimo de uma temporada e meia, mas eu toparia pagar tranquilamente para o Real Madrid para ter o jogador aqui com a gente. Flaco deve receber proposta no ano que vem. Giai com certeza vai receber proposta. Eu não sei nem se ele joga a próxima temporada no Palmeiras, mas enfim, né? Então a gente tem que começar já a se precaver para não acontecer como aconteceu quando o Richard Hill sair, né?
Levou um tempinho pro Evangelista ali ocupar a posição e, enfim, jogar a bola que ele estava jogando. Então, esses nomes aí, nomes de Endrick, possibilidade de Colídio, eu já falei, eu não sou muito a favor dele não, tá? É bom jogador, mas eu acho que o Facundo Torres já tá aqui, já tá ambientado, então não toparia fazer essa troca, né? E alguns nomes que estão surgindo aí, ainda não estão fechados nem nada, mas são rumores. Gabriel Peck, por exemplo. Gabriel Peck é um bom jogador, lado de campo, velocista, finalizador, driblador, quebra-linhas, pode vir ali para fazer de repente um segundo atacante no momento de dificuldade, mas não é o mesmo nível de jogador do Vitor Roque, né? Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer nessa situação. Prosseguindo nosso giro de notícias aqui sobre seleção brasileira, o Vitor Roque foi convocado e você já sabe. E para mim, esse foi o maior absurdo que eu poderia receber. Por quê? O Vitor Roque convocado não joga contra o Santos na partida que tá atrasada do Brasileirão, tá? E aí você vai me falar, mas de qualquer forma o Flamengo também teve 2 convocados, beleza. Só que o Ancelotti convocou o Alexandre e o Danilo. O Flamengo tem reposições à altura. Tem lateral esquerdo, tem o Ayrton Lucas, também jogador de seleção, ótimo jogador, ele faz a esquerda. Na zaga tem Léo Ortiz, Léo Pereira, enfim, não vai ser prejudicado. Já o Palmeiras vai ser prejudicado sim. Sabe por quê? Porque o Vitor Roque é um fazedor de gols, mas muito mais do que isso, é um jogador que cria a oportunidade. O Palmeiras não tem outro jogador como ele. Aliás, eu arrisco dizer que no Brasil não há outro jogador como ele. Então sim, o Palmeiras está sendo prejudicado. Pô, partida de amistoso contra Senegal, né? Sei lá, Tunísia. Pelo amor de Deus, não vale nada. Quer convocar o garoto para testar? Convoca posteriormente, pô. Vai lesar o Palmeiras dessa forma, né? O Flamengo já tá tendo um bônus aí, que pra mim também, ao meu entender, é absurdo. O Bruno Henrique é réu num processo de aposta. Por que ele tá jogando até hoje? Por que o processo dele foi adiado, julgamento, 1, 2 vezes? Ninguém tá falando que ele é culpado, tá? Porque o processo ainda não tá transitado em julgado, ainda tá acontecendo. Entretanto, o processo deveria, no mínimo, dar uma sanção ali impedindo o jogador de participar, até que se prove se o jogador está ou não envolvido em apostas, né? Agora, do jeito que tá, estão empurrando, parece, né? Que tá sendo empurrado isso daí, de modo que o Flamengo possa escalá-lo. E ó, ele resolveu a partida contra o Sport. E aí? Tá sendo justo? A sensação que eu tenho é que estão fazendo tudo pro Palmeiras não ganhar. Tudo. Posso estar equivocado? Posso. É a minha sensação, a minha percepção, não necessariamente a realidade. Me diz você nos comentários se você concorda comigo. E agora vamos falar rapidamente da partida contra o Juventude e como esse cenário modificou e muito as condições do Palmeiras. O Palmeiras enfrentou mais uma vez uma linha de 5 jogadores defensivos, né? E como o próprio Abel já tinha falado, a gente deu essa notícia aqui no canal e se provou realidade durante o jogo. O Palmeiras precisava alargar as linhas, né? Ou seja, jogar com alguns outros jogadores um pouco mais lateralizados, sejam os laterais apoiando e ocupando espaço, sejam os meias abrindo espaço ali nas laterais, né? E fez isso, deu muito certo, tá? Teve gente nos comentários que não gostou da atuação do Palmeiras, eu não entendi muito o porquê, né? O Palmeiras jogou com o time reserva e, poxa, fez uma partida fantástica. Abriu linha. Uma coisa muito legal que eu vi, né? O Kelvin apoiou muito bem e todas as vezes que o Kelvin apoiava, o Aníbal fechava a lateral. Você sabe, né? O lateral, quando ele avança, não dá tempo, né? Dele voltar pela mesma linha. Então ele volta pelo meio e o volante cobre a lateral. Gostei bastante da partida do Aníbal. Achei que ele criou bastante jogada ali no meio-campo. Nunca tinha visto ele jogando de 8. Ele sempre jogou de 5, né? E eu gostei bastante. Achei ele dinâmico, né? Veloz, tá? Um motorzinho ali. Gostei bastante. Gostei bastante do Emiliano, que recuava entre os zagueiros para começar as jogadas, né? Jogador também que mostrou uma qualidade de passe que eu desconhecia. A qualidade do Bruno Fux na saída de bola, cara, para mim é um excelente jogador. Murilo, incrível. Carlos Miguel fechou o gol e finalmente Carlos Miguel chegou, hein? 3 partidas aí sem sofrer gol, né? Se não me fala a memória. Tô gostando bastante dele agora, tá? Ainda com aquela deficiência em jogar com os pés, que é natural, né? O jogador tá em desenvolvimento, mas melhorou. Não sei se você reparou, ele deu um lançamento pro Facundo Torres ali, que nos primeiros jogos ele não estava fazendo. Isso é bem positivo.
Gostei muito, mas muito mesmo do Facundo Torres. Eu achei que ele achou espaços, driblou, sofreu falta. Cara, é isso que a gente espera de um jogador, um meia com qualidade, né? É um jogador técnico e se provou, né? Do outro lado, gostei bastante também do Felipe Anderson, mas isso já é chovendo molhado, porque eu sempre falei muito bem dele aqui, né? É um jogador que quando traz pro meio, cara, tem uma qualidade muito grande com a bola no pé. E aí a pergunta que eu sempre faço, né? Por que ele joga tão lateralizado? Não faz sentido na minha cabeça. Pra mim, quanto mais próximo do gol o Felipe tiver, mais oportunidades de gol ele vai criar. Ele tem uma qualidade no passe, na condução de bola e na finalização que você não vê em qualquer jogador. Então não faz sentido colocar ele para marcar o lateral. Deixa ele mais perto do gol que você vai ver. Tanto que o gol dele sai assim, né? Ele recebe o lançamento, traz para dentro e um tapa chapada no canto ali, o goleiro nem viu a bola. Contra o Santos, o que podemos esperar? O retorno de Neymar, tá? Neymar deve jogar. Devemos esperar também um Robson Júnior lá, né? O filho do Robinho, que é um jogador técnico, também faz um salseiro ali. E ele vai pintar provavelmente na ponta ali onde o Kelvin joga. Talvez seja interessante, no fim do primeiro tempo, dependendo do resultado, colocar o Giai ali, né? Pra marcar. O Abel deve fazer isso, porque o moleque faz um salseiro absurdo. Tiquinho Soares, que é um jogador que tá numa fase ruim, mas é fazedor de gols. Gustavo Gomes vai ter que colar nele, né? Isso é o que o Santos tem de melhor. Talvez um Zé Rafael ali. O Neymar, cara, eu acho que assim. O Aníbal vai grudar, ou o Andreas Pereira tem que grudar nele. E assim, cara, você não vai jogar. Eu não vou jogar, mas você também não. Sabe aquele jogador que vai ficar no pé do cara o jogo inteiro? Aí acho que pode dar certo. E ofensivamente o Palmeiras tem muito a entregar, né? Eu acho que nos primeiros 20, 25 minutos, se o Palmeiras fizer um, dois gols, já mata a partida e não precisa ficar se expondo tanto. Então é isso, meu amigo e minha amiga. Que semaninha maravilhosa começando, hein? Agradeço a você por todo o carinho de sempre e avante palestra.